Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar com você e por você e juntos recebermos a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por mais um dia, por este sábado abençoado que o Senhor nos concede de viver. Apresentamos ao Senhor as nossas atividades, os nossos projetos durante este dia, para que tudo ocorra bem, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Oramos por aqueles que estão passando por dificuldades, área da saúde, área emocional, área financeira, área, Senhor, espiritual, que o Senhor possa ajudá-los. É o Senhor quem dá livramento, proteção, restauração, refúgio e força. Por isso clamamos ao Senhor e unimos as nossas orações nesse propósito, para que o Senhor venha nos ajudar. Pai, vamos fazer uso da Tua palavra, então fale conosco neste momento. Nos ensina a Tua lei, nos mostra o Teu caminho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A nossa leitura está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, só para nós contextualizar. Diz o texto sagrado: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse texto, ele está dentro de um contexto que fala da paciência, da esperança. O versículo de número 18 diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos de Roma, mostrando para eles que é dever do crente perseverar na esperança, ter este posicionamento de que o céu terá muita coisa boa. Por isso que ele atribui esse sentido que para ele tem por certo que o sofrimento neste momento não tem peso e nem valor comparado com aquilo que há de ser revelado. Ele diz no versículo 19: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele até coloca que a natureza também está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que é esses filhos de Deus? É a igreja transformada, remida e purificada. A própria natureza, o próprio planeta, ele deseja ver a nossa transformação por completa de Deus em nós. Ele diz no versículo 20: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a terra? Quem sujeitou a terra é o homem, a humanidade que sujeita a terra até os dias de hoje, porque nós temos a inteligência, então nós construímos e fazemos muitas coisas que faz a terra ser destruída. Por isso nós vemos a terra em chamas, com terremotos, com tsunamis, com altas temperaturas ou muitas chuvas. E a própria terra espera a manifestação dos filhos de Deus. No versículo 21 ele começa a falar da esperança, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
A criação, ela espera que a criatura, que é o homem, seja liberta da servidão ou do pecado e possa ser liberta para a glória dos filhos de Deus. Olha só que interessante. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ao colocar isso, ele diz que a terra ela está com gemidos, ela está sofrendo, por isso que ela aguarda, por isso que ela espera. E aí ele diz, não só ela quem? Não só a natureza está assim, mas nós. E quando ele diz nós, ele diz todos aqueles que são fiéis a Jesus, todos aqueles que confessaram Jesus. Não só ela, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o versículo 19 até o versículo de número 22, ele fala da criação. A terra, o planeta, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E ela geme e chora por causa do estado em que ela está, porque ficou sujeita à vaidade, por causa dos homens que a sujeitaram em vaidade. E ela então geme e está com dores até neste momento. Aí o apóstolo Paulo começa no versículo 23 dizendo, não só ela, não só a natureza está nesse estado de sofrimento, mas nós mesmos também estamos sofrendo, também estamos gemendo, aguardando e esperando a redenção do nosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eles estão lutando, sofrendo, tendo necessidade, padecendo, aguardando a redenção do nosso corpo. Versículo 24 diz, porque em esperança somos salvos, ou seja, na esperança nós somos salvos, nós esperamos que a salvação ela se manifestou a nós. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Nós não vemos a redenção do nosso corpo, mas nós esperamos pela fé. E ele vai dizer assim, olha, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O apóstolo Paulo diz, com gemidos, com sofrimentos, esperamos a redenção do corpo, aguardando em esperança. Nós não conseguimos tocar na redenção, nós não conseguimos tocar na salvação, mas nós conseguimos vê-la pela fé. Ele diz no versículo 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que construção o apóstolo Paulo ele traz. Primeiro ele diz que a terra geme. Depois ele diz que os filhos de Deus gemem. E agora ele diz que até o Espírito Santo está gemendo, intercedendo por nós, porque nós mesmos não sabemos como orar a Deus. E ele diz no versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A terra geme, os filhos de Deus gemem e o Espírito Santo geme por nós diante de Deus, expressando a maneira certa das nossas orações diante do Pai. No versículo 29 é o que nós lemos e sabemos que todas as coisas, quais são as coisas? As coisas citadas aqui acima. Quais coisas? A natureza que geme, os filhos de Deus que também gemem e o Espírito Santo que também intercede por nós. Sabemos que estas coisas, todas as coisas,
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a natureza, os filhos, o Espírito Santo que estão vivendo neste plano de sofrimento, de aperto, de gemido, estas coisas contribuem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aqui nós encontramos 3 lindas lições para o nosso dia, e eu quero aqui falar rapidamente para você a primeira lição que nós encontramos aqui é que nós sofremos enquanto esperamos. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos. Cada um sofre, cada um passa por dificuldade, cada um passa por algum tipo de provação ou privação, mas a nossa resistência e perseverança na redenção é o que nos garante a continuidade. Se nós pararmos, paramos, mas se nós continuar, nós continuamos. O segredo que o apóstolo Paulo ressalta aqui é a persistência, a perseverança em esperar com os olhos da fé abertos a redenção que um dia há de acontecer, e aquilo que te fere hoje não vai te ferir no futuro, aquilo que te magoa hoje não vai ter poder sobre você no futuro, aquilo que te aflige hoje não vai te afligir no futuro. Por quê? Porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. O sofrimento pode ser intenso, sim, mas não pode ser comparado com aquilo que Deus vai fazer por você. A redenção da sua alma, não só da sua alma, mas também do seu corpo. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, com corpos transformados. E se nós estivermos vivos, os nossos corpos também serão transformados. Há uma redenção tanto na alma quanto no corpo, e isso deve trazer tranquilidade. Sofrimentos vão existir durante toda a história, mas é necessário nós entendermos que isto faz parte de um propósito maior de aperfeiçoamento e de crescimento. Segunda lição que nós encontramos aqui é o Espírito Santo que intercede por nós. Nós não sabemos orar corretamente, nós não sabemos pedir corretamente. Por mais que uma pessoa possa orar bonito diante de alguém ou de um público e de pessoas, esta oração não tem valor nenhum se o Espírito Santo não pegar esta oração e interceder para Deus e interceder para Ele por nós. Ele diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo tem este papel de intercessor. Você tem um advogado que se chama Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. A palavra outro é semelhante a mim, igual a mim, como eu. E isto faz sentido ao que o Senhor Jesus é: advogado, aquele que está nos consolando e nos ajudando. Esta é a segunda lição, que nós temos um Espírito Santo que intercede por nós. E terceira lição que nós encontramos aqui, nós fechamos este período de meditação da manhã, é o versículo de número 28, onde se expressa que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas contribuem juntamente. Ao fim da vida se faz uma soma de tudo que se passou e se entende que juntamente
cada processo, cada dificuldade, cada problema cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma problemática, está passando por algo que é difícil, entenda que isto no fim, juntamente tudo, vai cooperar para o bem da sua alma, porque você ama a Deus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, agradecemos a Ti por esta palavra, por esta explanação, e pedimos que esta palavra esteja no nosso coração durante este dia. Nos ajude, Senhor, a esperarmos, a aguardar a bendita redenção do nosso corpo e da nossa alma. Abençoe, Senhor, as nossas atividades. Seja conosco, seja com os teus filhos. Dê um sábado abençoado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Mais à tarde nos encontraremos para mais meditarmos na palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.